Bom dia. Vamos voltar ao tema de teoria da computação. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre autômatos de pilha, tá bom? Então vocês estão lembrados aí que até agora a gente falou do quê? A gente falou essencialmente de tudo que tinha para falar não, né? Dizer que o cara falou de tudo é muita pretensão. Mas a gente falou sobre linguagens regulares e as máquinas que reconhecem e que geram as linguagens regulares, que são o quê? Os autômatos finitos e as expressões regulares, não é isso? Depois a gente falou sobre o quê? Deixa eu ver se eu tenho como mudar aqui essa minha tela do lugar. Tem não, ele fixa de um jeito que eu queria botar eu no primeiro, que aí eu ficava olhando para a câmera e não para mim. Depois nós começamos a falar sobre linguagens sensíveis ao contexto, tá? Ou linguagens livres de contexto, livre do contexto, que são linguagens que são geradas por uma ferramenta chamada gramática livre do contexto. Então, nós temos as gramáticas livres do contexto, que geram as linguagens livres do contexto, e a classe das linguagens livres do contexto, ela engloba a classe das linguagens regulares, o que significa que toda linguagem regular também é, por definição, livre do contexto. Mas o contrário não é verdade, não é isso? Falou sobre forma normal de Chomsky, falou sobre a derivação, bom, enfim, uma série de coisas que tem relacionadas a essas gramáticas, tá? Mas as gramáticas livres do contexto, elas definem uma forma que você tem para gerar uma palavra, né? Quando a gente falou de linguagem regular, a gente apresentou tanto um gerador para a palavra, que eram as expressões regulares, quanto uma máquina que reconhecia as palavras, tá? E aí vocês podem ficar com a dúvida, mas eu tenho um mecanismo de executar sobre uma palavra e ver se ela pertence ou não à linguagem, que não seja tentar gerar ela? Tem, a gente tem autômatos que lidam também com a classe das linguagens livres do contexto. E esses autômatos é o que a gente vai apresentar hoje, e se chamam autômatos de pilha, tá? Então vamos lá, autômato de pilha. O que é um autômato de pilha, tá? É exatamente isso que vocês estão imaginando. É um autômato que tem uma pilha. Mas calma, não é uma pilha feito essa daqui não, tá? A pilha é a estrutura de dados. Então, vocês conhecem a estrutura de dados pilha a essa altura do campeonato, eu diria, com a certeza de 101%, né? O que é uma pilha? Uma pilha é uma estrutura de dados do tipo primeiro a entrar, último a sair. Não é isso? Então, o primeiro elemento que você coloca na pilha, ele vai ser o último a ser retirado. Então, você vai colocando elementos um em cima do outro, e à medida que você vai precisando desses elementos, você vai removendo quem? Sempre quem está no topo da pilha. Então, um autômato de pilha nada mais do que é isso. É um autômato que tem uma estrutura de dados associadas que é do tipo pilha, tá? Então, o meu autômato agora ele passa a ter uma memória auxiliar, tá certo? E ele vai usar o que tem nessa pilha, tá, para decidir o que vai fazer. Então, enquanto no autômato finito a gente só olhava para o símbolo que estava lendo, num autômato de pilha a gente vai olhar para o símbolo que está lendo e para o que está no topo da pilha, certo? E com base nisso a gente efetua a função de transição, tá bom? Então, como é que esse negócio funciona? Cadê? Bora aqui. Bom, como é que isso funciona? Eu tenho, essencialmente, eu tenho uma unidade de processamento, tá? Que é um autômato, como um autômato finito. Então ele vai ter estados, vai ter transições, vai ter o estado inicial, vai ter o conjunto de estados de aceitação, certo? Vai ter um alfabeto também. Eu tenho uma entrada, que é o que eu vou ler, e eu quero saber se essa entrada pertence ou não pertence a uma determinada linguagem. Que linguagem é essa? A linguagem que o autômato processa. E eu tenho uma pilha, que esse autômato vai usar de rascunho, certo? Note que a pilha ela não tem limite. Então eu passo a ter uma área de rascunho, teoricamente, infinita. Tá? Ela não tem tamanho. Então eu posso agora contar
um número arbitrário qualquer, tá bom? Coisa que eu não conseguia fazer com os autômatos finitos. Então, vamos ver um exemplo bem básico. Eu quero ver se essa palavra aqui, 000111, pertence a esse formato, a linguagem 0N, 1N, tá? Então, como é que o autômato de pilha poderia fazer? Como é que eu poderia contar isso? Me dá uma ideia aí, qualquer um. Como é que eu posso usar uma pilha Eu não para escutei, professor. verificar Pode se repetir, por essa favor? entrada aqui está nesse formato? Ah, acho que fazendo uma espécie de contador dos números, né? Quando você lê zero, você Exatamente. empilha uma coisa, né? Exatamente. Então, qual é a minha ideia, certo? Bom, no início minha pilha está vazia, tá? Então, eu sempre preciso botar um marcador da base da pilha. Eu tenho que botar um marcador, porque eu não sei exatamente onde é a base. Então, a primeira coisa que eu faço é, eu não leio nada, tá? E empilho um marcador. Eu vou usar o símbolo do cifrão, do dólar aqui, como marcador. Podia ser qualquer outra coisa. Podia ser um quadrado, podia ser um pontinho, podia ser o símbolo do sustenido, tá? Podia ser o que vocês quiserem aí. Sustenido não, hashtag. Sustenido vai entregar a minha idade. Bom, vocês podem usar o que vocês quiserem, certo? Desde que esse símbolo seja para marcar a base da pilha. Porque se esse símbolo for usado para outra coisa, você pode se confundir. Então, ele é um símbolo reservado, tá? Você vai reservar esse símbolo para isso. Então, eu botei aqui o cifrão. Joia? Aí agora, o que é que eu preciso fazer? Eu quero saber se a minha entrada está no formato 0N, 1N, ou seja, se pertence à linguagem 0N, 1N. Líquidos, tem que beber muito líquidos, ordem do médico. Não é um grande problema não, mas estou bebendo mais do que o normal. O que é que eu vou fazer, certo? Qual é a minha ideia? A minha ideia é, eu preciso contar a quantidade de zeros e quando eu terminar de contar os zeros, eu vou contar a quantidade de uns, tá? Então o que é que eu vou fazer? Toda vez que eu ler um zero, eu vou empilhar um zero, outro zero, certo? Então eu vou ler esse primeiro zero, vou empilhar ele. Vou ler outro zero, empilho também. Enquanto eu estiver lendo zeros, eu vou empilhando zeros. Vai chegar um momento que eu vou ter uns para ler, certo? Se eu tiver uns, significa que minha sequência de zeros acabou. Como ela acabou, então agora o que é que eu vou ter que fazer? Toda vez que eu ler um, eu vou decrementar meu contador de zeros. Mas o que é o contador de zeros? São os zeros que estão na pilha, tá? Eu estou usando a pilha para simular um contador. Eu não estou contando, não tem um contador que eu incremento mais um, mas eu estou usando a pilha para isso, certo? Então, o que é que eu faço? Enquanto eu tenho zero, eu empilho. Quando eu começar a ler uns, eu desempilho. Então, li o primeiro zero, puf, empilhei. No caso aqui, eu empilhei um X, tá? Eu não empilhei um zero. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, primeiro, para contar, eu não preciso necessariamente usar o mesmo elemento que eu tinha. Eu posso usar outro elemento, certo? Porque eu estou dando o significado de que o X significa que eu li um zero. E eu estou aumentando o contador. Eu podia ter posto zero também, tá? Podia ter posto Y. O que você quiser. Isso é uma questão de como você está codificando a solução do problema. Não importa muito, é um detalhe não relevante. Mas tem outra coisa importante aqui que é o seguinte: eu tenho no meu autômato de pilha dois alfabetos e não apenas um, tá? Eu não tenho na minha gramática dois alfabetos, eu tenho o alfabeto dos terminais e eu tenho o alfabeto das variáveis, né? Eu tenho um conjunto de terminais e tenho um conjunto de variáveis. O conjunto de terminais é o quê? É o alfabeto da linguagem. Eu só vou ter símbolo terminal, tá? A linguagem tem um alfabeto e esse alfabeto corresponde aos terminais da minha gramática. Similarmente, eu tenho um conjunto que é um conjunto de variáveis. Tá? Esse conjunto de variáveis nada mais é do que outro alfabeto. Então, eu tenho aqui também dois alfabetos, que são um é o da entrada e outro é o alfabeto da pilha.
tá? E não necessariamente esses alfabetos têm alguma relação entre eles. Note que aqui eu estou usando dólar e estou usando X. Podia ser que o conjunto dos terminais fizesse parte do alfabeto da pilha, desculpe, o alfabeto da entrada fizesse parte do alfabeto da pilha? Podia. Podia ser uma interseção não vazia, mas não tem relação nenhuma entre eles. Tudo depende de quê? De como você codificou o problema. Então, voltando aqui. Eu li o primeiro zero, coloquei um X. Eu leio o outro zero, coloco outro X. Eu leio outro zero, coloco outro X. Tá? Ah, e agora? Opa, agora eu vou ler um 1. Tá? Eu vou ler um 1. Então, quando eu leio o primeiro 1, eu sei que eu passei para uma outra fase da palavra. Eu desempilho. Se eu ler um 1 novamente, eu desempilho. Opa, eu estou tendo meu contador está funcionando direitinho, né? Tá legal, tá bacana isso. Agora, em vez de eu ler um 1 agora, se eu ler um 0, o que é que meu autômato deveria fazer? Vamos lá, você está fazendo um programa lá em Python. Aí você vai ler um símbolo que o cara vai digitar no teclado. Você espera que ele digite 1, certo? Mas ele vai e digita 0. O que é que você faz? Pedro, ele diz que Uma mensagem de erro, né? Lançou erro. Só, olha, tá errado. Tchau, acabou. Não é o que eu espero, tá? Então, aqui, nesse caso, tá tudo bonitinho. A palavra pertence à linguagem. Mas se o meu autômato, aqui na palavra, tivesse um 0 no final e não esse outro 1, o meu autômato é não determinístico. Então eu vou para aquele estado lixo, aquele estado de trap, que diz eu não vou aceitar. Certo? Por quê? Porque eu já sei que não está no formato. Eu estou esperando ler um 1. Eu tenho um X, eu estou esperando ler um 1. Certo? Então eu leio um 1, desempilho e agora eu tenho um vazio. Então no momento que eu não tenho nada na entrada e tenho um vazio no topo da pilha, eu posso simplesmente desempilhar esse zero, ir para um estado de aceitação, terminei. Certo? Se eu tivesse lido mais alguma coisa, outro 1, por exemplo, e tivesse o topo da pilha, o meu autômato também iria para um estado armadilha e não aceitaria a palavra. Certo? Entenderam? Beleza. Então, essencialmente, o que é um autômato de pilha? É um autômato que tem uma estrutura associada chamada pilha. E eu vou usar essa pilha como uma área de rascunho. Em que eu vou, toda vez que eu for executar uma transição, eu vou empilhar ou desempilhar alguma coisa de acordo com o quê? De acordo com o que eu estou lendo. De acordo com o que eu estou programando. No final das contas, isso é um programa. Tá? Só que eu estou disciplinando a forma como você faz esse programa. Então, visualmente, como é que é um autômato de pilha? Não é muito diferente do que a gente já está acostumado. A principal diferença, se vocês olharem aqui, são os rótulos das transições. Então, nos rótulos das transições, a gente tem uma diferença grande, né? Enquanto no autômato finito eu só tinha um símbolo que indicava o que eu podia ler aqui, né? Aqui eu tenho uma coisa bem mais complicada. Eu tenho 0,epsilon setinha x. Que danado significa isso, tá? Isso significa 0. O primeiro símbolo é o que você está lendo da entrada. O segundo é o que você está lendo da pilha. E o que está do lado direito da implicação é o que você vai escrever na pilha. Então, 0 não desempilhando nada, empilha um X. É assim que eu leio isso. Então, para a gente entender esse autômato de pilha, o que é que ele está fazendo? Bom, eu tenho 4 estados, Q0, Q1, Q2 e Q3, certo? Q0 e Q3 são estados de aceitação e Q0 também é o estado inicial, joia? Então, o que é que ele está fazendo? Então, no estado inicial, se minha entrada for vazia, ela pertence à linguagem lá 0n,
um N, com N maior ou igual do que zero. Pertence ou não? Foi uma pergunta, pessoal. O autômato vai começar a iniciar, certo? Começou. Não tem nada na entrada. Lembre que o autômato, ele não está esperando alguém digitar coisas. A entrada é dada para ele. Ele já recebeu a entrada, tá bom? Então, ele vai lá, olhou a entrada, não tem nada. A entrada pertence à linguagem 0N, 1N. Pertence. Por quê? Porque é. Porque N, eu tinha dito antes, não disse agora, mas disse antes. N é maior ou igual do que zero, né? Então, se não tiver nada na entrada, pertence. Então, o meu estado inicial tem que ser um estado de aceitação. Necessariamente, né? Se fosse N maior do que zero, seria verdade? Não. Não, porque eu espero pelo menos um símbolo, né? Mas beleza. Agora, eu recebi outra entrada, vou executar de novo, e a entrada não é vazia, tá? Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz lá? Eu empilhei um símbolo, não foi? Que foi o marcador da base da pilha. E é isso que eu estou fazendo aqui. Sem ler nada da entrada, sem desempilhar nada, empilhe o dólar, tá? Tá aqui nessa primeira caneta. Nessa primeira transição. Joia? Não leio nada na entrada, não desempilho nada e não empilho o cifrão. Joia? O meu segundo passo foi o quê? Eu saí empilhando X, que correspondiam à minha quantidade de zeros. Então eu tenho aqui em Q1 esse loop. Enquanto eu ler zero na entrada, leia, não desempilhe nada e empilhe X. Tá? É isso que está escrito. Então eu tenho um loopzinho aqui que ele está empilhando o X. Joia? Então, enquanto tiver tudo bem. Olha, note que eu comecei a ler. O primeiro símbolo foi 1. O que é que vai acontecer? Ele vai tentar desempilhar um X, né? Vai dar um erro. E vai dar um erro, porque não tem X, né? Então, vou botar aqui. Se ler 1 e tiver o dólar, eu não preciso empilhar nada, tá tranquilo, e venho aqui para o trap. E o trap eu vou botar aqui assim, asterisco, que é qualquer coisa, tá? Mas eu tinha uns, então eu empilhei um monte de X, não sei quantos. Eu tinha zeros, aliás, desculpa, empilhei um monte de X. Em algum momento, ou eu não vou ler nada, não é isso? Ou eu vou ler o quê? Eu vou ler um 1. Se eu não ler nada, significa que a palavra só tinha zeros. Eu vou vir aqui para esse estado trap também. Mas se eu ler um 1, significa, opa, achei os uns. Agora eu vou desempilhar. Então, lendo um na entrada, desempilhe um X e não coloque nada. Então, eu já tirei o primeiro. Né? E agora? Bom, eu espero ter uma sequência de uns. Então, aqui, eu vou ter esse outro laço aqui. Enquanto eu ler uns na entrada, desempilhe um X e não empilhe nada. Ou seja, eu estou decrementando o meu contador. Não é isso? Eu estou usando a pilha como um contador e eu estou decrementando ele. Tá joia? Em algum momento, se tudo der certo, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar a entrada vazia e o símbolo do cifrão no topo da pilha. Se isso acontecer, eu vou desempilhar esse cifrão, não vou empilhar nada e vou vir para um estado de aceitação. Tá? E aí eu não espero ter mais nada na entrada, como não tem mais nada, não precisa transição saindo daqui e aceitou. Entretanto, estando aqui em Q2 e eu ler
um zero, o que é que acontece? Lança erro. Hum? Acontece um erro. Ele vai para o estado trap também, né? Ele vem para cá. Que eu não preciso representar, porque o meu autômato é não determinístico, certo? E eu sei que eu vou para lá e tchau, tá? Joia? Mas Professor, observe. fiquei na dúvida. Aí no estado, eu queria entender, se a entrada for vazia, como é que eu Sim, consigo determinar se ele vai terminar no estado Q0 ou no estado Q1? o autômato é Porque não meio que ele ainda está... determinístico. Ah, entendi. Então ele tem essas duas possibilidades, Tem né? essas duas possibilidades. O autômato é não Entendi. determinístico. Lembrem-se sempre disso. Esse autômato que eu estou mostrando, ele é não determinístico. Então ele vai executar. Tem aquelas duas visões que eu falei, certo? Você executa tudo em paralelo, vai criando threads e vai executando tudo, tá? E vê qual é a linha que chega lá. Ou você assume que tem um oráculo que diz o caminho é esse. Sim. As duas formas de raciocinar. Veja bem, isso é um raciocínio do ponto de vista teórico, tá? Da teoria. Na prática, eu tenho que executar tudo. Se eu for fazer um programa, eu não tenho esse oráculo, concorda? Mas do Uhum. ponto de vista da teoria, a existência do oráculo é aceita, que vai lhe dizer onde é que chega, tá? Bom, então, se não tem nada aqui, se ele lê um zero aqui e não deveria ter um zero, vai para o trap. Mas a minha palavra, certo? Poderia ser 0, 0, 1, 1. Ela tem um 1 a mais, tá? Então eu vou empilhar dois zeros, vou empilhar, vou desempilhar dois uns, certo? E eu vou estar com um 1 na entrada e vou ter somente o dólar, o cifrão na pilha, certo? Essa transição aqui, ela pode ser executada, não pode? Porque eu posso executar a transição epsilon desempilhando isso e sem empilhar nada. Eu não sou obrigado a ler um. Eu posso ler um posteriormente, tá? O autômato é não determinístico. Mas nesse Então, caso, Q2 ele não ia conseguir desempilhar o último 1, né? Porque não teria nenhum X na pilha para desempilhar. mas ele não precisa. Não? Não. Olha só. Quando tem um e tem um X, ele desempilha, certo? Mas pode ter um e eu posso optar por, se tiver o cifrão no topo da pilha, mesmo que tenha um, isso aqui pode ser executado. Entendi. Então eu posso desempilhar um elemento, tentar desempilhar um elemento que não está presente na pilha. Não, você não está desempilhando algo que não está presente na pilha. Na sua pilha, na entrada tem um e na pilha tem o dólar. Estando em Q2, estou aqui, estou no estado Q2, Ah, eu entendi. tenho um Entendi na agora. entrada e tenho o dólar no topo da pilha. O que é que ele executa? O dólar, para o estado de aceitação. Ele vai executar isso aqui e vem para Q3. A palavra vai ser aceita? Vai. Por quê? Porque chegou no estado de aceitação. Mas isso é o que define que ela é aceita? Eu acho que a pilha tem que estar com $, no final, né? A pilha vai ter que estar vazia, tá? Na verdade, a pilha e a entrada vão ter que estar vazias, tá? A entrada não está Entendi. vazia ainda. O autômato não para de processar enquanto a entrada tiver alguma coisa na entrada. O que é que o autômato vai fazer, estando em Q3 agora? Vou apagar aqui. Vamos botar aqui. 3. O que é que o autômato vai fazer agora? Estando em Q3 com 1 na entrada. Vai pro trash. Pro trap. Para o estado. Aqui também. Não vou botar a transição, não, vocês já pegaram a ideia.
Beleza? Qualquer coisa que tem aqui, ele vem para cá. Desde que não seja, desde que a entrada e a pilha não esteja vazia. Certo? Então, essa é a forma, o jeitão de um autômato de pilha. Tá? A diferença é o quê? É que a cada passo, agora, em vez de me preocupar somente com a entrada, eu tenho que me preocupar com a pilha também. Eu vou ter que ler alguma coisa da pilha e escrever alguma coisa da pilha, que pode ser o símbolo vazio. Essa alguma coisa. Tá certo? Na nossa definição aqui, o autômato vai aceitar se pilha e entrada estiverem vazias. Mas tem algumas definições que diz, se um ou outro. Aliás, não, o outro não, ele tem que ler a entrada. Mas basta ter terminado a entrada, a pilha pode conter coisa. Tem umas definições um pouco diferentes, certo? Mas todas elas são equivalentes. Tá? Formalmente, o que é o autômato de pilha? É uma sextupla, certo? Opa, sextupla. O autômato finito era uma quíntupla. O que é que tem a mais aqui? Tem todos os elementos que tinha no autômato de pilha, ou seja, eu tenho conjunto de estados, alfabeto da entrada, função de transição, estado inicial, conjunto de estados de aceitação. Eu agora tenho esse gama aqui, que é o quê? É o alfabeto da pilha. Tá? Então a pilha tem seu alfabeto próprio, que não necessariamente tem alguma relação com o alfabeto da entrada. Nada é mandatório. E a outra coisa que muda, formalmente falando, é a definição da função de transição, certo? Minha função de transição, ela agora recebe o quê? Ela vai receber o que ele lê na entrada, certo? Desculpe. Ela vai receber o estado atual, tá bom? Vou escrever aqui em cima. A minha função de transição, ela vai receber um estado, certo? Vai receber um símbolo da entrada ou símbolo vazio e vai receber um símbolo da pilha ou o símbolo vazio, certo? E isso vai resultar em quê? Vai resultar em um estado com alguma coisa que ela vai escrever na pilha, certo? Ou seja, é uma função que recebe 3 parâmetros e retorna 2, tá? Quais são esses dois? O novo estado e o símbolo que vai ser escrito na pilha. Lembrando que esse autômato é um autômato não determinístico. E, portanto, aqui do lado direito da definição da função de transição, a gente tem o conjunto potência, tá bom? Ou seja, eu, com a mesma entrada, eu posso ir por vários caminhos diferentes. Certo? Uma pergunta que surge nesse momento é o seguinte: e com relação aos autômatos de pilha determinístico? Tá? Existem. O que é que vocês acham? Como é, pessoal? A pergunta pode repetir, por favor? Com relação a autômatos de pilha determinístico, eles existem? Acho que não. Por que não? Isso é uma questão de definição. Se eu tirar esse conjunto potência aqui, se eu disser que a minha função de transição ela leva nessa outra coisa aqui, é uma definição válida. Eu tenho um outro tipo de autômato. Quer dizer, um outro tipo, um pouquinho mais limitado, assim como eu tinha com o autômato finito, determinístico e não determinístico. Essencialmente, eu estou dizendo que agora eu não permito o determinístico. Então, é possível fazer esses autômatos? Possível é.
tá? Mas a pergunta mais importante é: autômatos de pilha determinísticos e não determinísticos são equivalentes? Colocando aqui. Não. Poxa, Você pode fazer uma definição reduzida, né? Do não autômato de determinístico. pilha determinístico é equivalente a autômato de pilha não determinístico. Isso é verdade para os autômatos finitos, certo? Eles reconhecem a mesma classe de linguagens, tanto o autômato finito determinístico quanto não determinístico. A pergunta é se isso também é verdade para autômatos de pilha determinísticos ou não. O que é que vocês acham? Alguém já disse que não. Tá. Ao contrário do que acontece com autômatos finitos, em autômatos determinísticos, certo? Isso não acontece. Autômatos de pilha determinísticos e autômatos de pilha não determinísticos não reconhecem o mesmo conjunto de linguagens, tá? Quando a gente fala de gramática, de linguagem livre do contexto, vocês estão lembrados que existem dois tipos de linguagens livre de contexto? Eu tenho gramáticas que são ambíguas, né? E eu tenho gramáticas não ambíguas. E existem algumas linguagens que todas as gramáticas que eu faço para essa linguagem, elas necessariamente são gramáticas ambíguas. E eu chamo essas linguagens de linguagens inerentemente ambíguas. Estão lembrados disso? Pronto. Então, essa questão da ambiguidade, ela se reflete nos autômatos de pilha determinísticos ou não determinísticos. Os autômatos de pilha não determinísticos, eles reconhecem todas as linguagens livres do contexto, inclusive as que são ambíguas. Os autômatos de pilha determinísticos, eles só reconhecem um subconjunto de linguagens livres do contexto, que corresponde às linguagens que são livres de ambiguidade. Então, quando você tem linguagens que não possuem ambiguidade, você consegue construir um autômato de pilha determinístico que reconhece a linguagem. Agora, se a linguagem for ambígua, se é inerente ambígua, o que significa ser inerente ambígua? Não tem uma gramática livre de ambiguidade que gere aquela gramática, aquela linguagem. É isso que significa. Então, se a gramática for ambígua, a gramática, desculpe, se a linguagem for ambígua, significa que eu não consigo fazer um autômato de pilha determinístico. O meu autômato de pilha sempre vai ser determinístico. Tá? Ou seja, ao contrário, aqui, que a gente tem autômato finito, autômatos não determinísticos são mais do que os autômatos determinísticos. Tá? Isso é importante. Isso não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito no material. Eu nunca coloquei isso no material. E não é escrito no livro, salvo engano, porque o livro passa bem por cima em relação à questão de autômatos determinísticos. Tá? Mas essa é uma diferença importante. Tá? Vamos fazer somente, certo? Eu tenho uma outra linguagem aqui, a linguagem W, cerquilha, WR e WR. Eu quero esse W, certo? E W está sob o alfabeto AB. W é a palavra, qualquer que seja o alfabeto AB. Eu quero fazer uma planilha que realiza se a palavra está. Qual é a estratégia que eu posso fazer? Me digam aí uma. Exatamente, Maria. É a mesma coisa que o anterior, diferente. Né? Antes eu estava empilhando X, porque eu simplesmente eu só queria contar quantidade de zeros. Mas eu não quero contar. Eu quero comparar. Né? Então eu vou ter que empilhar tudo que eu estou indo até o sequilha, tá? E depois fazer o quê? Sair desempilhando. Mas se a palavra for A, B, B, isso é B, B, A, não é isso? Ou seja, eu vou empilhar esses elementos, depois vou desempilhar esse comparar com esse comparar com esse, e esse aqui comparar com esse outro aqui. Se tudo correr bem, eu vou aceitar. Tá? Então, a palavra vazia pertence a essa linguagem? Pertence. Pertence? Por quê?
que Ela Ari? tem um asterisco ali no AB. Esse aqui pertenceria. Porque não. Tá certo. Mas por que é que não pertence? Certo? Porque tem o signo no meio. Tá? Então, a minha estratégia vai ser muito parecida. Eu vou ter 4 estados. 2, 3, 4. Certo? Vou começar daqui e vou para cá. Eu vou ter 4 estados, certo? Vai ser muito parecido. Isso aqui vai ser o estado de aceitação. E eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que, comecei meu processamento, não tem nada na pilha, vou empilhar alguma coisa. Então, não vou ler nada, não vou desempilhar nada e vou colocar o marcador da base da pilha. Aí agora eu vou entrar no ciclo de contar. Mas eu não quero contar, de fato. O que eu estou querendo é empilhar os elementos para comparar depois. Né? Era diferente de contar os zeros para depois contar incrementar um contador e depois decrementar. Tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu tenho um laço. Bom, se eu ler um A, eu não desempilho. E eu escrevo o que na pilha? Eu posso codificar A como sendo X, e empilhar um X, e depois B como sendo um Y, e escrevo um Y se for um B, né? Ou eu posso usar o A, para não confundir. Mesma coisa com B. Se eu ler um B e não empilho nada, ou não desempilho nada, e vou e empilho um B. E vou fazendo isso até que eu chego no meio da palavra. Quem é o meio da palavra? O jogo Cerquilha. da velha. Exatamente, o jogo da velha, cerquilha, hashtag, sustenido. Eu gosto da palavra sustenido porque me lembra do tempo que eu estudava música. Eu gostava de tocar violão. Hoje em dia eu não sei mais nem pegar no danado. Então, quando eu ler o sustenido, eu não vou desempilhar nada, mas também não preciso empilhar nada. Não é isso? Tocava, Nicolas. Eu cheguei a estudar violão clássico mais de um ano. Lia partitura mais ou menos fluentemente, bem para menos. Tá bem para menos mesmo, mas já tem uns 25 anos que eu não pego não, 25 não, tem uns 20 anos que eu não pego no violão. Desaprendi tudo que eu sabia. Bom, e agora? Terminei. Estou na metade. O que é que eu vou fazer? Desempilha agora. Eu vou desempilhar, né? Então, eu li esse B aqui, eu espero ler um B depois. Então, à medida que eu for lendo um símbolo,
Não é isso? Se eu ler um A, eu vou desempilhar um A, que tem que estar lá, e vou empilhar nada. Se eu ler um B, eu vou desempilhar um B e não empilho nada. Ah, professor, mas e se eu ler um A e tiver um B no topo da pilha? O que é que acontece? Nem corda tem. Mas voltando à pergunta, tá aqui, eu botei as duas transições. Se eu ler um A e tiver um B no topo da pilha, o que é que acontece? Isso, armadilha. Então, pense nessa armadilha como se fosse uma exceção. Você tem lá, você não tem o try-catch, o bloco try-catch no seu programa. Então, se acontecer uma coisa fora do que está previsto, é o catch e ele vai para a armadilha, para o estado da armadilha. Entenderam? Se tudo der certo, no final das contas, eu vou ler o vazio, porque eu cheguei no final da palavra, vou ter o cifrão e eu não vou precisar ler nada e vou para o estado de aceitação. Tá bom? Então, essencialmente, eu consigo construir o autômato de pilha com essa estratégia. Ver se eu não fiz besteira. Não, não fiz nenhuma besteira. Eu vou apagar aqui só para vocês verem o autômato sem os meus garranchos. Acho que já está suficiente. Tá suficiente. Eu é que sou. Beleza? Tá aí. Uma dúvida que, aliás, uma dúvida não, uma impressão que pode dar para vocês é que todo autômato de pilha tem essa estrutura. Isso não é verdade, tá? Isso aconteceu porque esses dois problemas são muito parecidos. Então a estrutura de solução dos problemas termina sendo parecida, tá? Mas isso não é verdade, não vai acontecer sempre, tá bom? Vamos ver só um outro exemplo aqui, que é o mesmo do anterior, mas sem o sustenido do meio. O que é que mudaria no meu autômato? Acho que é a parte que você consegue começar a desempilhar, né? Exatamente. Vai ser a parte que eu começo a desempilhar. Então, eu não tenho mais. São duas coisas, na verdade. Eu não tenho mais aquele sustenido no meio da palavra obrigatório. Não é isso? Então, aquela transição que eu lia o sustenido, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser: eu não vou ler nada, não vou desempilhar nada e vou para o estado seguinte. Eu vou tentar adivinhar exatamente qual é o meio da palavra, porque agora eu não tenho nenhum marcador. E eu estou usando o que a meu favor? O não determinismo. Né? Com o não determinismo, a mágica se faz. A outra coisa que muda é o quê? É que agora a palavra vazia pertence à minha linguagem, correto? Correto. Se a palavra vazia pertence à linguagem, então O estado inicial é o estado de aceitação. exatamente, o estado inicial também vai ser estado de aceitação. Como mostrado aqui, tá? São as duas diferenças com relação ao autômato anterior.
Beleza? Tá claro para vocês? Professor, e se meio que mesclasse ali o estado Q1 com Q2, tivesse as 4 operações aí possíveis, é possível? Vamos lá. A sua pergunta tem duas interpretações. A primeira é possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. A segunda interpretação é, vai dar certo se eu fizer isso? Possivelmente não, certo? Deixa eu ver isso aqui. Não, meu filho. Tem que dar certo. Porque eu preciso no seu produto. Pode ser que dê, pode ser que não dê, depende do que você está fazendo. Você está preenchendo um array, certo? Você tem um array, você está preenchendo ele. E depois você quer preencher essa array só. Entendendo? Em particular, eu não consigo lá nenhuma que possibilite isso. Isso não quer dizer que não existe nenhuma, mas eu acho provável. Então, mas lembrem-se sempre, essa estrutura não é como todos os autômatos de pilha. É evidência aqui da semelhança dos problemas. Os problemas são isso aconteceu. Eu confesso que eu estou meados com esse vídeo com um delay, quase desligando o vídeo. Então, a aula de hoje foi de lembradas. Tá? Além, obviamente, das definições do autômato e como ele funciona, certo? Lembrar que existem autômatos de pilha não determinísticos e autômatos de pilha determinísticos, certo? E eles não são equivalentes. Os autômatos de pilha determinísticos, eles reconhecem a subclasse das gramáticas livres do contexto, das linguagens livres do contexto, certo? Que diz respeito às linguagens livres de ambiguidade, ou seja, linguagens que não são ambíguas. Tá? Enquanto que os autômatos de pilha não determinísticos, eles reconhecem a classe das linguagens livres do contexto, incluindo as linguagens que são ambíguas, ou que são inerentemente ambíguas, é o termo mais correto. Beleza? Aula que vem, a gente vai falar sobre máquina de Turing. Tá? Então, a partir da aula que vem, a gente vai entrar num mundo muito mais amplo de linguagens, certo? Em que os problemas são muito mais complexos, muito mais complicados, e a gente vai falar do viu até agora, tá? Todo mundo já deve. Quer dizer, eu não sei como é a cultura cinéfila de vocês, nem a curiosidade nerd de vocês. Não vou dizer todo mundo, não. Mas eu acho que muita gente a essa altura já deve ter visto o livro The Imitation Game, não é isso? Que fala sobre como Alan Turing quebrou a Enigma, que era a máquina lá de criptografia dos nazistas, que eles usam para comunicar com os submarinos, não é isso? E aquele trabalho dele tem tudo a ver com o que a gente vai apresentar a partir da semana que vem, tá bom? Bom, vai ter mais coisas sobre máquina de Turing depois, que não apenas o interessante, e a gente vai chegar nos limites da computação. A gente fala de limite teórico, tá? A palavra teoria é uma palavra perigosa. Quando a gente dá o limite teórico de tal coisa é não sei o quê. Aí, mas isso em teoria, né? Então pode ser que não é bem assim. A teoria estabelece esse limite, tá? E dentro dessa teoria, inclusive porque a gente está falando aqui de matemática, não é de física, esses limites não podem ser transponíveis, a não ser que surja uma outra teoria que englobe essa e estenda ela, tá? Mas dentro da teoria existente, a gente vai chegar nos limites do que a gente
consegue fazer com um computador moderno. O que é que dá para resolver através da computação e o que não dá de jeito nenhum. E problemas que parecem ser triviais de serem resolvidos, a gente vai ver que não tem resposta para eles. Por quê? Porque assim é a nossa matemática. Tá? É a natureza do nosso sistema numérico que tem algumas coisas que não dá para fazer. Eu não sei exatamente porquê, não sou um maior especialista na área do assunto e desconfio que talvez ninguém saiba a resposta precisa de por que isso acontece. Beleza? Então, vamos aos exercícios. Posso fechar aqui a apresentação? Sim, lembre-se, tem exercícios, certo? Além dos que eu passo. Então, no livro tem pelo menos 3 exercícios que seria legal vocês tentarem fazer. E por hoje é só, pessoal. Então vamos lá. Vamos para os exercícios, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então, primeiro exercício. O computador está muito lento, está irritantemente lento. Os exercícios foram simples, certo? Não teve nada muito complicado. Primeiro exercício. Qual a classe das linguagens aceitas por autômatos de pilha não determinísticos? Note que eu fiz questão aqui de isso entre parênteses. Qual a resposta? Linguagens livres do texto, certo? Então, autômato de pilha, quando a gente fala autômato de pilha em geral, está sendo autômato de pilha não determinístico. A não ser que seja do clarinha que não, que é determinístico, mas é não determinístico. Então, autômato de pilha, linguagem livre do contexto, certo? Segunda. Qual o modelo de computação? Não me pergunte porque a opção A estou dividido, certo? O U às vezes se perde com as coisas. Então, autômato de pilha, a gramática livre do contexto, certo? Enquanto a gramática ela gera a linguagem, você usa ela para gerar, o autômato você vai conhecer uma palavra referência àquela linguagem. Tá? Quando vai construir a na prática, o que você faz é construir os compiladores para a gramática. Tá? Não use você usa a própria gramática para ver se a palavra é gerada pela gramática. Mas isso aí vocês vão ver que eu sou franco. Por que não? Queria para vocês. Quais das palavras a seguir pode ser gerada por esse aumento de pilha? Então, salvo engano, depois essa questão está de enunciado. Se ela está com enunciado, não lembro que era a questão que eu preciso corrigir. Então, eu não lembro. Qual seria o abordagem de resolução? Diga aí, não é possível. Isso, e aí você vai ver quais as palavras você aceita. E a gente vai fazer isso, a gente vai montar o autômato. Tudo. Vou botar aqui, vocês lerem. Beleza, então esse autômato, S e F. Tá? O estado inicial é o estado S. F e F é o estado da ação. Tá? E agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que preencher a função de transição. Eu estou dizendo aqui que S, lendo A, pronto, acabei de descobrir o erro. Não, estando em S, lendo A, estando em S, empilho A. Estou dizendo que S, nada, eu leio nada, olhada, continha e empilho A. Não é isso? Agora, se eu tiver em S, eu leio B, não empilho nada,
continuo em S e leio A. Ou seja, aqui está desvia nada, empilho A, certo? Nada também, certo? Por fim, estando em F, A desempilho A. Continua em F aqui. Então, se eu desempilho A e não vou em nada, tá bom. Se eu ler um B e desempilho um A, eu coloco A e continuo em F. É esse aqui que é o meu autômato. Tá? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou ter que pegar cada uma das palavras e ver se elas pertencem ou não pertencem. Então vamos aqui. Vamos. Cadê as opções? Copiar aqui, certo? Opções. Então, opção B. BAB. É aceito por essa máquina? Se a gente olhar para essa máquina, tá? Vou resumir a história. Vou fazer o primeiro. BAB. BAB. Certo? Eu estou no estado inicial. Note que eu nem usei topo da pilha aqui. Nessa máquina não tem nem empilhamento de nada, certo? Eu li o primeiro B. O que é que eu vou fazer? Eu vou continuar em S, certo? Vou empilhar. Eu passo a ter um A agora, certo? Aí agora eu vou ler um A. Eu faço. Tem um A na entrada. Vou poder fazer coisas, não é isso? Eu vou poder tanto executar a função quanto a função aqui, concorda? Faz sentido? Sim. Pronto. Então, se eu executar a primeira transição, tá? Eu vou remover o A, vou empilhar o A, certo? E agora me sobra um B. Esse B, a única coisa que eu vou executar é a última que eu vou B. Eu a palavra não é certo? Então, eu teve outro caminho. Eu tinha o A. Então, eu vou fazer o A, não vou empilhar nada e terminar. Me sobra um B, tá bom? Então, eu tenho um B e um A. Então, eu vou ver o A, não vou empilhar nada. E a palavra foi aceita. Lia. Coisa na entrada. Não, não tem nada na entrada, né? E eu consigo, eu consigo finalmente agora. Eu termino a execução, desculpe, eu me desconcentrei aqui. Eu termino a execução. Então, essa alternativa está correta, tá? Agora, se eu tentei A, B, A, o que é que eu vou fazer? Bom, eu tenho o primeiro A, tá? Se eu executar essa transição, eu vou vir para F, e quando eu leio um A, eu não tenho nada empilhado e dá erro. Tá? Então não adianta eu tentar vir para cá logo. Eu vou ter que executar a primeira. Então eu vou ler o primeiro A e vou empilhar esse A. Certo? Aí eu tenho o segundo A. Então eu posso tentar vir para o outro lado do autômato agora. Certo? Então eu vou ler o A, vai ter um B. Joia? Tem um B, tem um A empilhado e eu não desempilho nada. Então quando eu ler esse B, tá certo? Eu ainda vou ter AB e não vou ter nada no topo da pilha para ser desempilhados, certo? Eu não vou ter absolutamente nada para empilhar. Então,
dar erro. Eu vou ter que continuar do primeiro lado. Então, quando eu continuar do primeiro lado, eu vou ler esse A, eu tinha um A, eu vou empilhar mais um A. Tá bom? E agora eu tenho um B. Quando eu ler esse B, eu vou ter que empilhar um A. Aí não vou fazer nada. E vou ler esse B e desempilhar o A. Terminei no estado de aceitação, mas minha pilha tem elementos. Certo? Então, isso aqui não vai ser aceito, pela minha definição. Se você olhar para esse autômato direitinho, tá? Qual é a linguagem que esse autômato reconhece? O que é que ele está fazendo? Explica aí, Maria, em bom português. É isso que você falou, mas em bom português, o que é que significa? Consegue me ouvir, professor? Consigo sim. No caso, são as palavras desse alfabeto AB que tem A no meio dela. Acho que seria isso. Exatamente. São palavras sobre o alfabeto AB que tem comprimento ímpar e o elemento central é um A. Certo? O A, essa transição aqui, está exatamente dividindo um ciclo em que eu empilho coisas e um ciclo que eu desempilho. Ou seja, eu estou procurando aqui o meio da palavra. Quando eu acho o meio da palavra e é um A, eu vou desempilhar. Tá? Aí qual é o problema com o enunciado? O problema do enunciado é que tem 3 respostas retas, né? Ele vai aceitar essa aqui, vai aceitar essa aqui, vai essa aqui, tá? Deixa eu só ver se eu não estou falando besteira. Mas qual palavra pertence? Qual palavra não pertence no final das contas? O problema é mais simples do que eu imaginava. E, obviamente, que tem que tentar que deveria ser a correta. Beleza? Todo mundo entendeu o conteúdo? Tá claro? Pois, pessoal, a gente termina a aula por aqui hoje, certo? E se vê novo semana que vem, quarta-feira. Tá joia? Abraço a todos e bom final de semana. Espera aí, Dante, deixa eu ver. Estou com a dúvida de como está a nota da avaliação. Que eram 6. Dante, eu cometi um erro lá quando eu botei o cronograma, certo? Tinha avaliação demais, tá? E não fazia sentido ter 6 avaliações, com todas elas com um bocado concentrado no final. Aí a gente ia terminar tendo avaliação, 3 avaliações seguidas em semana, entendeu? Aí eu tinha retirado uma e esqueci de atualizar no cronograma. Então vão ser 5 avaliações, a próxima é semana que vem, tá? Então vão ser avaliações um pouquinho mais extensas do que seriam, mas faz mais sentido. Continua